Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24. Faremos a leitura do versículo 15 ao 20. Provérbios 24, do 15 ao 20. Provérbios 24, do 15 ao 20, diz assim a palavra de Deus: Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assores o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Um resumo bem rápido do que a gente vem falando aos domingos do livro de Provérbios. Nós entendemos que a verdadeira sabedoria é temer a Deus, é ter o temor do Senhor em nossa vida. Depois entendemos que não adianta nós querermos estarmos no controle das coisas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Temos que confiar e descansar na justiça de Deus. E pensando muito no que falaria a esta noite, orando a Deus, me coloquei a pensar em algo que fala muito sobre o livro, no livro de Provérbios também. Uma coisa chamada inveja. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Só para te relembrar rapidamente, o livro de Provérbios são aproximadamente 800 provérbios inspirados por Deus, a vida de Salomão. E ele escreve de uma maneira como se fosse um pai escrevendo ao seu filho. E nós, como igreja hoje, temos que ouvir e ler e entender Provérbios como um pai, que é Deus, através de Cristo Jesus, o cabeça da igreja, está nos dando bons e belos conselhos do que seguir e o que deixar de seguir. Como eu disse também, o livro de Provérbios ele usa 2 tipos de paralelismo. Aquele do qual ele confirma, em outras palavras, o que acabou de dizer, ou quando ele faz e fala ao contrário daquilo que ele acabou de dizer para reforçar aquilo que é bom, mostrando o que é ruim, em outras palavras. Na noite de hoje nós vamos estar conversando um pouco mais sobre a inveja. E o tema principal do livro todo é: a vida sábia é governada pelo temor ao Senhor e tem como objetivo agradá-lo. Isso eu tenho colocado todos os domingos ali para te relembrar qual que é o tema principal do livro de Provérbios. A vida sábia é governada pelo temor ao Senhor e tem como objetivo agradar e satisfazer os desejos do coração de Deus e não do nosso coração e dos nossos desejos. É interessante porque, se você for parar para pensar, a Bíblia gira em torno disso, do temor a Cristo, da salvação em Cristo Jesus e de ver uma vida cada vez mais parecida com aquele que agora somos filhos. Mas mesmo Salomão e eu e você somos pecadores, eu sei disso. E Salomão teve uma vida de altos e baixos, e no final da sua vida, na Eclesiastes, ele disse que todas as coisas que ele colocou na frente do temor do Senhor, todas as outras coisas que ele talvez buscou achando que era sabedoria, e poderia até ter uma falsa aparição na vida dele de sabedoria, ele diz assim: tudo isso, mulheres, dinheiro, não seguir os caminhos do Senhor, é correr atrás do vento. E nós hoje em 2019 temos que, como igreja de Cristo, pegarmos esses ensinamentos e colocarmos em prática. E hoje nós vamos conversar sobre a inveja. E o tema dessa noite é: cuidado com a inveja. Aquele famoso, o bem feito. Eu te avisei. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas a inveja já deu até pano para bons filmes,
alguns deles de Hollywood, e um deles é Eu Queria Ter a Sua Vida, onde dois amigos começam a se queixar da vida um para o outro, e o outro diz assim para o outro: não, mas você tem que estar feliz, porque a sua vida é boa, eu queria ter a sua vida. E aí, em contrapartida, o outro amigo fala assim: mas eu queria ter a sua vida é assim, 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 assim. E claro que, como num passo de mágica, é um filme, cada um começa agora a trocar as vidas, um começa a viver a vida do outro. E depois de um tempo, que um está vivendo a vida do outro, e a moral maior do filme é: nossa, eu precisava ser agradecido àquilo que eu era, àquilo que eu tinha. E como iniciei o culto essa noite, iniciei dizendo que o cristão deve ser eternamente grato a Cristo, pela salvação e por ter sido liberto da escravidão do pecado. E aí, Salomão relembra algumas coisas sobre a inveja. E eu quero que você se atente muito a isso que vamos conversar essa noite. Que você tome cuidado, porque isso acontece. Às vezes a gente olhar para o outro com um olhar um tanto quanto invejoso, ou quando nós avisamos, ou quando nós vemos o outro se dando mal, nosso coração se alegra. Eu lembro quando eu era criança, a gente usava muito essa palavra, por isso eu coloquei aqui, o bem feito para você. Eu avisei, não era para você ter feito isso, não era para você ter feito isso, eu avisei, bem feito. Tinha mesmo que acontecer isso com você. E vamos tirar algumas lições destes versículos dessa noite. O primeiro ponto dessa noite, no versículo 15 e 16, é que o ímpio pode trazer problemas ao crente, mas nossa coroa é a eternidade. O versículo 15 e o versículo 16 vai mostrar que o ímpio ele pode até tentar contra a nossa vida. Em algumas delas, uma falsa vitória, porque nós podemos chegar até cair, mas no final deles, nós já sabemos, e como eu li no começo do culto, eles murcharão, eles definharão, e nós receberemos a coroa incorruptível vindo da parte de Deus. No versículo 15 e 16 fica muito claro que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente começa a olhar para o ímpio e ver que ele tem tentado contra as nossas vidas, e começamos a sermos ingratos por aquilo que tem acontecido em nossa vida. E uma coisa que eu quero te começar te lembrando é que, e eu falei muito isso na semana passada, é que independente da pessoa, ela sendo uma pessoa salva ou não, ela está debaixo da soberania de Deus. E nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se o ímpio tentar algo com a sua vida, e se a gente relembrar a vida de Jó, fica muito claro isso. Mesmo o ímpio tentando algo contra a sua vida, ele precisa da permissão de Deus. Então, nada foge do controle de Deus. E o que Salomão está dizendo aqui é que não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Assim, você que é perverso, você que não é filho de Deus, aquele que não é justo, você pode até tentar. Então você não te ponha emboscada, não fique atrás de derrubar aquele que é filho de Deus. E aí o 16 ele diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então o perverso ele pode até armar planos contra você, o perverso pode até tentar contra a sua vida, e você pode cair 7 vezes, e a gente sabe que o número 7 usado na Bíblia é o número da perfeição. Então é nítido que aqui está querendo dizer que não é no número 7 em si, das 7 vezes, mas que independente de quantas vezes o inimigo tente contra a sua vida, a vitória está em Cristo Jesus. E essa já foi vencida na cruz do Calvário, derramando sangue precioso por mim e por você. Queridos irmãos, é certo que passaremos por dificuldades. Muitas vezes incrédulos, os perversos, tentarão o mal contra nós. Pense no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Quantas vezes já tive a oportunidade de ouvir irmãos, e posso compartilhar disso, de pessoas que são da família que não amam a Deus, tentando contra a própria vida daquelas pessoas que amam a Deus. Isso é triste, mas isso acontece. Quantas vezes no nosso trabalho,
pela nossa honestidade, pelo nosso amor a Deus, somos tentados a não sermos assim, ou muitas vezes somos zombados, ou até pessoas tentam passar-nos para trás. Conheço pessoas que perderam emprego por maldade de outras pessoas e de incrédulos que não gostavam deles, pelo simples fato de eles amarem a Deus e fazerem as coisas corretas. E não é um caso, não são dois casos. E aqui, se eu fosse abrir e falar assim, gente, alguém conhece alguém? Tenho certeza que pelo menos 3 a 4 pessoas levantariam a mão para dizer isso e contar uma história sobre isso. Só que a nossa vitória não está aqui. E aí, quando entra aqui, o crente ele começa a viver as coisas aqui e esquece da eternidade. Isso é um erro fatal para um filho de Deus. Nós temos que viver ansiando pela eternidade, vivendo as coisas eternas, crendo na vitória de Cristo, mas nós nos preocupamos e começamos a criar algo dentro da gente, porque os ímpios perversos tentam algo contra a gente, e humanamente falando eles têm vitória, como eu usei alguns exemplos aqui. Mas eu preciso te relembrar essa noite, assim como Salomão disse no livro de Provérbios, que eles tentam contra nós, mas a vitória está em Cristo Jesus. Eu sei que Cristo não havia vindo ainda, mas o livro de Provérbios é cristocêntrico também, assim como todos os outros. A vitória está nas mãos de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Então não importa, como disse domingo passado, quando Deus manda, até o diabo obedece. Não há ninguém que possa com o poder de Deus. E temos que ser gratos pela salvação em Cristo Jesus. Precisamos confiar nessa vitória vindoura, nessa vitória que falta só um passo a se cumprir dessa profecia, que é a volta, é o julgamento, é o fim dos tempos. Lá em Salmos 37, no mesmo capítulo que comecei lendo no começo desse culto, dizendo que os perversos definharão, diz assim no versículo 24: se você cair, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se o justo, o crente, o fiel, aquele que ama a Deus cair, ele não ficará prostrado. Ele não ficará prostrado. Pois temos quem segurando em nossas mãos? O Senhor te segura pela mão. Como eu já tive a oportunidade várias vezes de conversar com alguns irmãos, passando situações difíceis na vida. E você se entristecer, você acabar percebendo que está difícil, não tem nada de errado nisso. Mas é lindo ver como Deus segura, sustenta aqueles que são seus filhos, mostrando que em Cristo há a salvação e que nós não vivemos pelas coisas terrenas. Aquela paz que excede todo entendimento vem de Deus. O incrédulo não tem isso. O incrédulo à beira da morte não bate um desespero. O incrédulo, quando é passado para trás, bate uma revolta, uma ira. Mas os filhos de Deus entendem que todas as coisas de alguma maneira cooperam para o bem daqueles que o amam. E tem a certeza que quando cai, não ficarão prostrados, porque o Senhor levantará para a honra e glória do nome dEle, não para a nossa glória. Nós temos um Pai que não nos deixa ficar prostrado. Tombos virão, dificuldades virão, perversos tentarão contra a nossa vida, mas o Senhor, o nosso Deus, segura em nossas mãos. E aí eu podia também citar aqui várias e várias situações em minha vida, e tenho certeza que você também, de perceber o cuidado especial de Deus por você. Talvez quando o desemprego bate a porta, ou quando o casamento já não anda às mil maravilhas, a lua de mel, quando os filhos entristecem o coração dos pais, mas podemos ver que, mesmo em meio a tantas dificuldades, o crente, ele cai, ele se machuca, mas não fica prostrado. Ele segue em frente, num princípio maior, num objetivo maior,
que é glorificar a Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, quando estava preso lá em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, ele diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quando o cristão entende isso, todas as outras coisas perdem o sentido. Porque se o viver é Cristo, é a glória de Cristo. Não importa o que eu venha passar, não ficarei prostrado na situação. O pastor Marcos sempre diz muito isso, que quando nós nos prostramos a Deus, nós não ficamos prostrados nas situações da vida adversas, quais elas que sejam. Precisamos estar prostrados, sim, aos pés da cruz, e não prostrados aos perversos, porque esses terão um final prometido por Deus em sua palavra. Eles definharão. E aqui no versículo 16 vai dizer que eles serão derribados pela calamidade. Palavras fortes. Derrubados, aniquilados, e sofrerão em si a punição e a justiça de Deus. E o mais bonito é saber que Deus, quando voltar através de Jesus Cristo, Ele vai nos glorificar e passaremos a eternidade com Ele. Agora sim, sem dor, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma doença e sem nenhuma obra do inimigo ou injusto ou de alguém que não ama Deus terá mais influência na nossa vida. Nós passaremos uma eternidade sem influência nenhuma do pecado, principalmente, e dos injustos, daqueles que não amam a Deus. Então, se você tem sofrido injustiça, se você tem visto os perversos tentarem contra a sua vida, ore por eles, como disse o domingo passado. Você tem que amar os seus inimigos, orar para aqueles que te perseguem, andar a segunda milha e clamar pela misericórdia de Deus. E se caso esse for perverso até o final de sua vida, ele receberá a justiça de Deus no dia do julgamento. O segundo ponto dessa noite, versículos 17 e 18, é que não podemos nos alegrar com a queda do inimigo. Isso quer dizer o quê? Que aqueles que tentam contra a sua vida, nós vamos ficar o quê? Tentados a querer o quê? O mal deles, e nos alegrarmos quando eles caírem. Esse é um coração pecaminoso. Fala a verdade, o título já me fez relembrar quando eu era criança. Eu fazia muito isso. Eu e minha irmã em casa, quando ela falava algo para eu fazer e eu não fazia, e aí eu me dava mal naquilo que eu ia fazer, eu avisei, bem feito. Talvez agora que a gente está um pouquinho mais velho, né, já tem seus 27, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, a gente não tem coragem de externar isso, né? Bem feito, falei para não fazer isso. Mas o nosso coração está se alegrando que o ímpio está se dando mal. E aí a gente vai perceber que a gente não tem que se alegrar com a queda do inimigo. O versículo 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, presta atenção à palavra aqui. Não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Sabe aquele que sempre dá problema para você, que quer o seu mal, e que você confia assim, que a vitória está em Cristo, e que você não precisa se preocupar com ele? Mas na hora que ele se der mal, mesmo sem você ter dado mal contra ele, o seu coração não tem que se alegrar, o seu coração tem que se entristecer com a desgraça alheia do incrédulo, daquele que tentou mal contra você. Só que o nosso coração, ele vai tender o quê? Em se regozijar. Quer se regozijar? Se alegrar em ver a desgraça do outro. Ainda mais aquele que tentou mal contra mim. E no versículo 18, para que o Senhor não te veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Esse versículo me chamou muita atenção, porque Deus se desagrada com aquilo que o incrédulo faz. Só que se nós nos alegrarmos com a queda do incrédulo, com a queda daquele que tenta o mal contra nós, olha o que o Salomão está falando aqui, Deus vai desviar a ira dele, e para quem que vai sobrar ainda? Para você, que está se regozijando naquele que não é, aquilo que não é para você se regozijar.
Eu lembro, para exemplificar, quando eu aprontava alguma coisa e a minha irmã sabia o que eu tinha aprontado, e ela falava assim, eu vou falar para a mãe. Eu falava assim, tudo bem, você pode falar para a mãe o que eu fiz, ou pai, mas aí eu vou ter que lembrar também de uma outra coisa que você fez há alguns tempos atrás, e aí não vai ser legal, porque a ira vai se desviar de mim, porque o que eu fiz não chega nem perto do que você fez, e aí a ira vai mais para você do que para mim. Traduzindo, era isso que eu falava. E aí os dois ficavam quietos, o tempo passava. Deus, ele se ira com o injusto, que comete injustiça. Mas se você se alegrar, se você tiver o coração alegre porque a casa está caindo para ele, a ira de Deus pode vir respingar em você, porque você não está cumprindo aquilo do qual você foi chamado, que é para amar até o seu inimigo. E ele usa duas palavras. Primeiro, não te alegres e nem te regozijes, mas as duas palavras dão uma ênfase maior em o seu coração estar satisfeito com a desgraça do outro. Se você voltar para o original, vai dar exatamente essa ideia: você satisfazer, se sentir totalmente completo com aquilo de ruim que está acontecendo com aquele que tentou mal contra você. E o que é satisfação? Eu sento na mesa, estou com fome, eu como e fico satisfeito e não preciso mais. Sabe por que ele remete a essa satisfação? Porque a satisfação do cristão tem que estar em quem? Em Cristo, e não nessas situações. Nós não temos que viver satisfeitos por aquilo que acontece, mas temos que ser satisfeitos em Cristo Jesus eternamente. Sua satisfação, minha satisfação não pode estar com o revite, com a queda de alguém, ou também a sua satisfação não pode estar em coisas terrenas. A sua satisfação tem que estar em Cristo Jesus como Salvador. Quero te lembrar dois versículos. O primeiro deles está em Êxodo 23, versículo 4 e 5, diz assim: se encontrares desagarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o conduzirás. Se vieres prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Traduzindo, teu inimigo está passando dificuldade, você não tem que se alegrar, além disso você tem que fazer o que com ele? Ajuda ele. Aquele que fez você perder seu emprego, talvez, que vive fazendo fofoca no seu casamento, só dá briga entre você e sua esposa, ele é teu vizinho, e aí ele começa a passar uma dificuldade financeira, e Deus te dá a oportunidade de você poder ajudar ele, além de você ficar triste com ele, da situação que ele está passando, e se você puder ajudar, ajude. É isso que está falando aqui em Êxodo. Então, se o teu inimigo ali perdeu o boi, naquela época os animais, até hoje os animais valem uma condição financeira boa, dependendo do boi aí, vale muito dinheiro. E eu fico imaginando, e você sabe qual é o boi de quem, e aí você olha lá, tem um boi desgarrado que se você deixar ele vai se perder, capaz de cair no penhasco, morrer. Traduzindo, não vejo a hora de meu inimigo, deixa que morra mesmo. Mas o que está falando aqui? Vai lá, pega o boizinho, leva para o teu inimigo e fala assim: está aqui. Reconduz, ajuda o seu inimigo a se erguer. É fácil, é simples, né? Olhar para o inimigo e querer ajudá-lo nas dificuldades dele. É difícil, mas o Espírito Santo pode nos ajudar através da sua palavra. E Mateus 5,44 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós estamos à beira do culto do dia 9, cada final de semana que passa está mais perto. E eu sei que a igreja já tem orado por esse evento, já tem convidado, já tem orado pelas pessoas que você quer que conheça a graça. Mas eu quero desafiar você um desafio um pouquinho maior. Eu quero que você comece a orar pela vida daqueles que te perseguem, dos seus inimigos,
daqueles que muitas vezes te tratam mal mesmo sem você merecer. Às vezes está lá no trabalho, numa boa, tentando dar o seu melhor, e a pessoa é grossa com você. Às vezes você está dentro do trem, você só quer chegar no trabalho, fazer a sua parte, glorificar Deus com a sua vida, e a pessoa, sem mais nem menos, ela começa a ser grossa com você, às vezes esbarra de uma maneira que você percebe que é de propósito. Ao invés de revidar, ore por ela. Clame pela misericórdia de Deus para a vida dela. Próximo ponto dessa noite, terceiro ponto, versículo 19 e 20. O crente não pode e não precisa ter inveja do perverso. Além da gente não poder pagar o mal com o mal, nos alegrarmos com a queda daqueles que tentam mal contra a gente, porque o primeiro ponto disse que nós podemos até cair, mas não ficaremos prostrados. O crente não pode e não precisa ter inveja do perverso. Como comecei o culto, já conversei com algumas pessoas e é meio triste quando ouço da boca de crente dizendo assim: que legal, né? Lembro que você pode fazer um monte de coisa no mundo e agora está aqui na igreja, glorificando a Deus. Eu nunca saí da igreja, eu nunca fiz nada. Você se deu bem na época que você estava no mundo, talvez invejando uma vida de podridão. É tempo perdido longe de Deus. É tempo perdido longe de Deus. Não podemos olhar para o perverso achando que é melhor estar onde ele está. Isso desagrada o coração de Deus, porque é a mesma coisa de você dizer para Deus assim: Deus, o Senhor me tirou do lixão, do lixo, da podridão, mas eu queria estar lá. Desculpa, mas se você acha melhor estar no mundo do que na presença de Deus, você não entendeu o Evangelho. Eu tenho tido a oportunidade de estar na casa de recuperação toda segunda-feira, e eles gostam de algumas músicas que a gente não toca aqui na nossa igreja, e uma delas é que diz que aquele que entrou na presença de Deus e que ama a Deus, ele não sabe viver em outro lugar. E apesar de o resto da música não ter uma letra tão boa, essa parte da música me fez refletir muito, porque uma vez que você se alimenta de algo bom e entende que aquilo é algo bom para você, você não quer algo pior, a não ser que você precise ter que decair, né? Comer algo pior. Então não combina com o cristão dizer que ama a Deus e preferir a vida do perverso, a vida daqueles que não conhecem a Cristo. Não combina com o crente de jovem olhar para um cara que vai para balada, que usa droga, que bebe e fala: nossa, que legal a vida dele. Não combina. Não combina para aquele que sabe que a pessoa desvia dinheiro, faz as coisas do jeito errado, fala assim: nossa, eu queria ter o dinheiro que ele tem, mas eu não posso porque eu sou crente. Você está dizendo para Deus assim: eu queria ter a vida que ele tem, não a salvação em Cristo Jesus, eu preciso de mais. E eu fiz questão de procurar no dicionário qual que é o significado de inveja. O significado de inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, desejo irrefreável de possuir ou gozar do que é de outra pessoa. Quem tem que ter o desejo de gozar aquilo que nós temos é aqueles de fora, são os perversos, e não nós temos que querer aquilo que eles têm, porque eles não têm nada, eles não têm a Cristo. Eles que têm que olhar para a gente como igreja, como verdadeiros filhos de Deus, e falar assim: gente, eles têm alguma coisa que é diferente e que eu quero ter, e não ao contrário. Mas infelizmente, às vezes acontece ao contrário. Tem tanto crente que senta no banco, diz que ama a Deus, na hora do louvor levanta a mão, chora, aquele negócio, aquela coisa mais linda.
Não tem problema nenhum você se quebrantar na presença de Deus, se for verdadeiro de coração. Mas que sai da porta da igreja, e aí chega lá em casa, olha para a vida do vizinho e fala: nossa, o vizinho ficou o dia inteiro no churrasco, bebendo, música alta, queria fazer isso. Não. Eu olhar para ele e falar assim: meu Deus, obrigado porque eu não estou assim. Obrigado porque eu posso ir na tua casa. Obrigado porque eu tenho o Espírito Santo. Obrigado porque eu tenho uma família que te ama. Temos que tomar cuidado. Deus espera que não nos alegremos com a queda dos nossos inimigos. Temos que amar os que nos perseguem, como eu disse antes. Precisamos entender que não temos que invejar essas pessoas. Não podemos invejar essas pessoas. E hoje, essa questão da inveja está tão intrínseca porque as redes sociais nos ajudam e fazem com que nós talvez alimentemos isso no nosso coração. Se você abrir o seu Instagram, aqueles que têm Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social, não vai ter nenhuma foto de alguém lá na pior. Dificilmente alguém vai postar foto na pior. E às vezes a gente, como cristão, fica olhando e fala assim: nossa, olha, domingão, eu tinha que ir na igreja porque eu sou crente, olha ele na praia, solzão, que gostoso. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com o nosso coração. Invejar os malfeitores e ficar aflito com isso não tem sentido, pois o futuro deles, a eternidade no inferno, não se compara com a glória que está preparada para nós com Cristo e em Cristo. Não faz sentido você invejar a vida de um incrédulo. Se você entendeu o que é ser filho de Deus e conhece a graça, verdadeiramente não faz sentido você querer estar na lama. Porque não se compara aquilo que teremos e já temos em Cristo com o que os perversos têm hoje em dia. Eu costumo dizer que o diabo ele pega algo que Deus criou perfeito, maravilhoso, e deturpa aquilo e apresenta para o ser humano de uma maneira que desagrade a Deus. A maioria das vezes é isso que acontece. Coisas criadas por Deus, ele apresenta isso para o ser humano de uma forma totalmente deturpada. O ser humano às vezes prefere a deturpação daquilo que é bom do que confiar na graça de Deus e na glória de Deus e viver por isso e amando a Cristo de todo o coração. Se eu perguntar para você, tem comparação uma Ferrari com um Fusca que nem anda? Não tem. Eu duvido. Você pode pegar qualquer uma das duas chaves, você fica à vontade. Você vai pegar a chave da Ferrari, por mais que você seja um amante de Fusca, assim como eu tenho o sonho de ter um Fusca, e arrumar ele todo bonitinho, refazer o motor. Você vai pegar a Ferrari, você vai vender, porque com o dinheiro da Ferrari você faz uns 5 Fuscas. Pelo menos, estou jogando baixo. Uns bons e belos Fuscas de exposição. Só que a gente tem o manjar do céu, que é a palavra de Deus, a lei dele. Pode estar em comunhão com ele aqui na igreja e fica invejando os lixos que Satanás coloca na vida dos outros, os perversos, enganando o coração deles. Lá em Mateus 6, 19 e 20 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Colossenses 1,5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Não podemos querer juntar riquezas aqui. Isso é em vão. Isso é em vão. Nós temos que dar glórias àquele que nos criou e viver eternamente satisfeitos pela cruz de Cristo, pela salvação em Cristo Jesus.
a cruz tem que te constranger, a ponto de você ser tão grato, mas tão grato pela salvação em Cristo Jesus, que você vai entender que isso aqui é passageiro, não é nada. Que o nosso reino é o reino celestial, é o reino vindouro. Nós sabemos que o príncipe deste século é Satanás. Só que aquela ilustração que a gente sempre usa e gosta de usar é que ele é como um cachorro na coleira. A coleira é o seguinte, ela está amarrada e tem a corda e ela tem um tanto de espaço, de metros. A hora que der a metragem, o cachorro para, ele não consegue mais. Então, por mais que ele seja o príncipe deste século, e ele veio para matar, roubar e destruir, e ele tem feito isso, ele está debaixo de algo que é muito maior do que ele, que é Deus. E um dia, isso acabará. Porque quando Jesus Cristo voltar, ele julgará, colocará a condenação eterna, tanto no diabo, como nos incrédulos, como nos seus demônios, nos seus anjos caídos. E aí sim, ele não terá mais ação nenhuma. Nós estaremos com Cristo eternamente. Concluo minha pregação lembremos sempre do amor, andar a segunda milha. Mesmo que as pessoas nos façam mal, devemos confiar na justiça de Deus, entender que é Ele quem cuida de nós. A maior alegria de nossas vidas está na salvação. Inveja não combina com o cristão, pois ao fazermos isso estamos dizendo que a vida dada por Deus não é suficiente. Confie, espere, creia. E encerro com o versículo 20: porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Você tem uma lâmpada que nunca se apagará, é Cristo Jesus, o seu Salvador. Tome cuidado em entender que os perversos vão tentar contra você, e você pode até cair, mas você não vai estar prostrado. Isso é promessa de Deus. Deus cuida dos filhos dele de uma maneira totalmente especial. E creia que até isso tem sido para a honra e glória do nome dele, e ele tem trabalhado no seu caráter, na sua vida. Mas mesmo quando esse inimigo que tenta contra você, ele puder tentar alguma coisa contra a sua vida, e você vê que ele está na pior, não se alegre com isso. O ajude se for necessário, se possível. Ame, ore por ele, interceda por ele. E finalizando, a gente não precisa e nem pode ter inveja daqueles que não amam a Deus. Olhe para o lado e seja grato, e não invejoso. Porque nós temos a Cristo, nós temos a luz que nunca se apagará. Mas os incrédulos, aqueles que tentam mal contra a nossa vida, esses o destino nós já sabemos. Perdição eterna, inferno, dor, ausência total de Deus. Mas eu e você temos algo que nunca conseguiríamos sozinho: a salvação em Cristo Jesus. Queria convidar a equipe do louvor para vir à frente. Queria perguntar para você: quais têm sido os seus inimigos? Se você tem sido grato a Deus pela vida que Ele tem te dado, principalmente se você tem sido grato pela salvação em Cristo Jesus. Eu comecei citando um filme que eles trocavam a vida e depois eles perceberam que, na verdade, era muito melhor ter a vida que eles tinham do que a vida do outro. Essa era a moral do filme. O quanto antes nós entendermos que nós somos privilegiados e sermos gratos e vivermos por isso, conseguiremos viver a eternidade ou aqui ou agora, aqui em vida ainda. Mas enquanto a gente começa a continuar vivendo pelas coisas terrenas, a gente vai ter muita inveja no nosso coração, porque ser cristão, comparado aos incrédulos, talvez é se privar de algumas coisas. Mas nós nos privamos não porque nós não podemos fazer, mas porque aquilo não traz a glória de Deus.
Nós sabemos que a glória de Deus é o essencial para uma vida satisfeita. Que realmente a gente possa ser grato e viver isso todos os dias. Não olhe para o lado e queira algo que já ficou para trás. Uma musiquinha de BD, né? Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mulher de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Você tem muito crente. Você, eu sou crente, mas nossa, tão gostoso lá fora, né? Ou se alegrando com a desgraça dele. Os dois estão errados. Tome cuidado. Avalie o seu coração e se coloque diante de Cristo, aquele que trará vitória, e já trouxe vitória, e um dia voltará.